Somos resgatados. Para nós que nos preparamos para professar a consagração, importa conhecer e aprofundar em primeiro lugar o que somos em relação a Jesus Cristo. O fim dessa consagração não é nos tornar, por intermédio de Maria, seus fiéis, seus perfeitos escravos? Que abundância de luz afluirá ao nosso espírito se adquirirmos desde agora a certeza racional de que somos com toda a verdade, pela graça do nosso batismo, seus escravos resgatados pelo preço de seu sangue. Nossa doação total aparecerá para nós então como a ratificação pessoal e amorosa das realidades redentoras. Dediquemo-nos, pois, a reconhecer antes de qualquer outra consideração nosso inteiro pertencimento a Jesus Cristo, submetendo-nos assim com maior generosidade às obrigações que dele decorrem. Roguemos ao Espírito Santo e à Divina Mãe que nos iluminem. Peçamo-lhes que desenvolvam em nossas almas sentimentos de gratidão e de humildade, na lembrança da graça da nossa redenção. Primeiro ponto, nós pertencemos a Jesus Cristo na qualidade de escravos. Antes do batismo, escreve São Luís de Montfort, éramos escravos do diabo. O batismo nos tornou os verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Em consequência do erro de Adão, cabeça do gênero humano, chegamos ao mundo com uma alma manchada pelo pecado original, isto é, privada da graça santificadora, da participação na própria vida de Deus. Essa privação da vida sobrenatural faz com que nasçamos submissos à influência do demônio. Ele é o Senhor em nós, um Senhor tirânico que não possui nenhum direito, mas que ocupa seu espaço. É por isso que antes de derramar a água santa do batismo sobre a nossa cabeça, o sacerdote realiza os exorcismos contra Satanás. Sai desta criança, espírito imundo, e deixa lugar ao Espírito Santo. Assim o diz por 2 ou 3 vezes. Em virtude dessas palavras, unidas à do rito essencial, o demônio é obrigado a se retirar. E Deus, Trindade Santa, faz em nossa alma sua entrada silenciosa e santificadora. A vida sobrenatural que fora dada ao nosso primeiro pai e que ele havia perdido para si e para seus descendentes, por sua grave desobediência, é misericordiosamente devolvida a nós nesse instante. Tornamo-nos filhos de Deus. Satanás não poderá exercer sua tirania, a menos que o obriguemos a retornar, cometendo o pecado mortal. Que os homens que vivem sem a graça do batismo sejam escravos do demônio, podemos nos convencer disto, ao refletir sobre o que era o mundo pagão antes da vinda do nosso Senhor, e sobre o que ele é ainda hoje, depois de 20 séculos de pregação evangélica. Satanás reinava e reina ainda como Senhor absoluto. Que estragos provoca ele nas almas, que degradação produz até nos corpos. Mesmo em nossos velhos países cristãos, que retornam em grande parte ao paganismo, ou o pecado ainda mais grave, que professam abertamente o ateísmo, não vemos Satanás triunfar novamente e multiplicar por milhares e milhares o número de seus escravos? É uma verdade experimentada que nos tornamos escravos do nosso sedutor. A ordem da justiça divina é assim constituída, ensina São Tomás de Aquino, que se alguém cede à sugestão de outro para pecar, deve submeter-se ao poder desse outro para ser punido, segundo esta palavra de São Pedro em sua segunda epístola. Somos escravos daquele a quem nos deixamos vencer. É assim que Satanás se torna o tirano de toda a alma da qual Deus não é mais o Senhor. Como devemos então estimar a graça do nosso batismo? Ao nos arrancar da escravidão de obrigação do demônio, ela nos torna os verdadeiros escravos de Jesus Cristo, pois a vida divina não é então derramada em nossa alma senão em virtude dos méritos da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Adão, abusando de sua liberdade, pôde desobedecer a Deus e ofendê-lo gravemente. Todavia, depois do pecado cometido, ele não podia justificar a si mesmo, e potente para oferecer uma reparação adequada igual à ofensa, ele arrastava consigo toda a descendência da nação. Foi então que, por uma misericordiosa condescendência, o Filho de Deus se ofereceu ao seu Pai
para satisfazer a justiça divina, infinitamente ofendida. Ele se fez homem na plenitude dos tempos. Durante os 33 anos de sua vida sobre a terra, ele rezou, trabalhou, lutou, sofreu para arrancar nossas almas da escravidão do demônio. Sendo todas as suas ações e sofrimentos e principalmente sua morte na cruz de um valor infinito, ele pagou nossa dívida. Ele nos resgatou por um alto preço. Não a preço de coisas corruptíveis, de ouro ou de prata, mas a preço de todo o seu sangue. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança, seu bem, sua propriedade. Pertencemo-lhe inteiramente. Estamos divinamente marcados pelo selo de seu domínio. Eis que nos tornamos seus verdadeiros escravos por meio de um prodígio inaudito de seu amor, pois foi seu amor que o fez encarnar e aceitar morrer por nós. Como testemunhar-lhe melhor nossa gratidão, senão derramando nosso espírito, nosso coração, toda a nossa alma na sabedoria desse maravilhoso plano redentor? É precisamente isso que nos pede São Luís de Montfort, quando propõe aos batizados, em resposta ao seu inteiro pertencimento a Jesus Cristo, que se consagrem ao seu serviço por meio de uma dependência total, espontânea e livre, com base unicamente no amor. Segundo ponto, tal atitude de nossa parte parecerá ainda mais atraente se considerarmos agora as obrigações que decorrem da nossa bem-aventurada condição de escravos de Jesus Cristo. Roguemos novamente ao Espírito Santo. Não pertencendo mais a nós, mas inteiramente ao nosso Divino Redentor, fica claro que devemos viver, trabalhar e produzir frutos somente para Ele. Seus direitos de propriedade sobre nossas obras são a consequência de seus direitos sobre nossa pessoa. O dono do campo é o dono dos frutos que esse campo produz. É por essa razão, diz Montfort, que o Espírito Santo nos compara a árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da Igreja, que devem dar seus frutos em seu tempo. Nos compara também a varas de uma vinha da qual Jesus Cristo é a vide, que devem produzir boas uvas, e a um rebanho do qual Jesus Cristo é o pastor, que deve ser multiplicado e produzir leite, e também a uma boa terra da qual Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica e produz na espiga 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes o grão confiado ao solo. Essas belas comparações bíblicas nos mostram com efeito, muito claramente, a obrigação de produzir obras de santidade e a propriedade de Jesus sobre essas obras desde que elas se abrem e desabrocham em nossas almas. Os frutos do campo pertencem a Ele, assim como os cachos da vinha, o leite do rebanho e o bom grão multiplicado. Tudo lhe pertence, o campo, a vinha, o rebanho, a terra, assim como nossas pessoas. Nossa felicidade deve ser fazer valer seus bens, para o enriquecimento de sua glória e para o louvor de sua graça, que Ele infunde incessantemente em nossas almas. Assim, nossas obras, frutos da graça, pertencem em primeiro lugar a Jesus Cristo. Quanto mais essas obras se mostram impregnadas de seiva divina, embebidas e como que saturadas de santidade, mais também elas reivindicam a honra de ser a riqueza e a glória de sua incessante ação em nós. Dessa doutrina, Montfort não hesita em extrair a conclusão seguinte, a saber que devemos servir nosso Divino Redentor e Senhor, não somente como servos que recebem sua paga, mas como escravos de amor. Visto que somos verdadeiros escravos no sentido pleno do termo, seria manifestar-lhe nossa mais amorosa gratidão, entregarmos-nos assim ao seu serviço para honrá-lo pertencendo a Ele. Não temamos ostentar confiantemente, assim como fez o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, esse nobre título de escravos de Jesus Cristo. Escravos e não simplesmente servos. O servo só depende parcialmente de seu senhor. Ele trabalha pela contrapartida dos rendimentos e por um tempo limitado. Nós, ao contrário,
Desejamos dar-nos inteiramente e para sempre, respeitando o nosso inteiro e eterno pertencimento, reconhecido e amado. Desejamos que nada possa limitar nossa doação, nem medi-la, restringi-la ou condicioná-la. Não se trata aqui, senão, de escravidão por vontade, a qual procede do coração. E a palavra escravo, como a entendemos, não é de modo algum oposta a livre, mas somente a Senhor. Escravos de um Senhor que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Não pertencemos a nenhum outro. Concluamos com o São Luís de Montfort, ou importa que os cristãos sejam escravos do diabo ou escravos de Jesus Cristo. Não há meio termo, escravidão de obrigação de um lado, escravidão de vontade do outro, ambas começando durante a vida e consumadas após a morte. No inferno, os reprovados são os eternos escravos do ódio de Satanás. No céu, os eleitos são os eternos escravos de amor de Deus. O apóstolo São João os viu reunidos de todas as nações da terra e gloriosamente marcados na fronte com o selo do Cordeiro imolado. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 12. Olhemos para o alto, bem acima dos homens e de nós mesmos. Olhemos o adorável e amável Jesus, a sabedoria eterna e encarnada, que nos comprou ao preço de todo o seu sangue. Rendamo-lhe graças por ele ter aniquilado a si mesmo, assumindo a forma de um escravo, para nos tirar da cruel escravidão do demônio. Peçamo-lhe pela Santa Mãe a contrição e o perdão de nossas faltas, e ofereçamo-nos generosamente a todas as renúncias que exige nosso divino pertencimento.